Boa noite, 19 horas, estamos começando mais uma live de perguntas e respostas pelo Sechá. Hoje, boa noite Ceci, boa noite Laís. Hoje a live, em homenagem a dois grandes neurocirurgiões que são meus amigos, Renan Lapati e Sérgio Tadeu Fernandes. Hoje a live é sobre canabinoides na maturidade. Então, nada melhor do que dois amigos que estão nessa fase para a gente estar aqui conversando. Aqui no meu computador ainda não apareceu, que a gente está agora sim. Então, lembrando que tem um certo delay entre aquilo que eu estou lendo e aquilo que está passando. Bem, como a live de hoje de perguntas e respostas, então a gente não precisa estar esperando aqui ninguém para estar entrando, Então, estou aqui para responder as perguntas. Tiveram algumas perguntas enviadas para o Sechá, vou aproveitar aqui que não tem ainda nenhuma pergunta. Vou dar uma olhada. Boa noite, doutora Cíntia. Anderson, boa noite. Anderson, presidente do Border Jeep Club, um time de off-road aí. Parabéns, Anderson, pela vitória esse final de semana aí, conquistando a presidência do Border Team Jeep, ou Jeep Team, ainda não sei, acho que é Jeep Team. Boa noite, Laerte. Bem, então a pergunta, aqui está o telefone, DDD 15, final 7312. Sou portador da doença de Parkinson. Gostaria de saber como o canabidiol funciona na doença. Eu não tenho o nome de quem está me perguntando. Saudações, Laerte. Mas vamos lá, a gente começa com essa pergunta. Bem, o Parkinson é uma síndrome, a doença neurodegenerativa mais comum no mundo. E ela é dividida em dois grandes grupos de sintomas. Você tem os sintomas não motores, que normalmente eles começam antes dos sintomas motores, muitas vezes são os primeiros sintomas da doença, e que depois evoluem para os sintomas motores. Então os canabinoides eles atuam nesses dois grupos de sintomas. Nos sintomas não motores, eles ajudam no transtorno emocional que muitas vezes o portador de Parkinson tem, como ansiedade e depressão. Ajuda no sono, você tem uma melhora do equilíbrio, E nos sintomas motores, principalmente a rigidez e o tremor. Mas lembrando que não existe somente um tipo de doença de Parkinson, são vários tipos de doença de Parkinson e eles não funcionam de forma semelhante. O Parkinson clássico, você tem uma resposta melhor do que o Parkinson rígido acinético. O rígido acinético que tem a menor resposta, mas a menor resposta à levodopa, a menor resposta à cirurgia e também a menor resposta aos canabinoides. E tem os parkinsonismos, que são induzidos muitas vezes por organofosforatos. Durante muitos anos a região agrícola do país tinha uma incidência de parkinsonianos muito maior do que as regiões urbanas. Também, Anderson, um grande prazer. Kleber Correia, Dr. Pedro, vaporizar age mais rápido nos sintomas de dor crônica? Kleber, assim, a vaporização é uma via de administração, Eu prefiro muito mais a nebulização até do que a vaporização, e eu vou te explicar por quê. Ele funciona sim mais rápido, mas ele dura por menos tempo, E além disso, a gente tem todos os malefícios que o hábito de fumar pode dar, ou mesmo do vaporizador. O vaporizador, eu tenho um certo receio por conta de um veículo chamado acetato de vitamina E. O acetato de vitamina E, embora ele não tenha nenhum malefício quando você come, quando você faz a ingestão oral dele, você tem grandes repercussões quando você faz ele por via inalatória. Já a nebulização não. Tem um documentário chamado Repense, nesse documentário a história de um paciente,
até de um grande amigo meu, né, do Rio de Janeiro, um ortopedista de coluna com 2 mãos direitas, o Ricardo Ferreira, colunista aqui do Sechá, na qual ele encontra benefício para a dor dele. Ele tem uma sequela álgica de uma cirurgia de Chiari, que é na transição crânio-cervical. E ele só encontrou benefício com a vaporização, mas aí o que ele faz? Ele usa, oi mãe, ele usa um tipo de vaporizador chamado Vulcano, é um vaporizador alemão. Então, pelo que eu entendi, que a gente observa no filme, ele coloca dentro desse vaporizador a planta, ela infla um balão destacável, ele destaca esse balão, né, e a fumaça vai resfriando tudo, ele vai usando de forma intermitente. Esse documentário chama Repense, é muito bacana e eu sugiro que você dê uma olhada lá. Pedro, hoje nós falamos do óleo só com CBN e só com THC, que é pouco encontrá-lo ainda. Quais seriam as indicações desses canabinoides? Se não me falha a memória, né, nesses óleos que a gente olhou, que é de uma empresa aí que está querendo vir trazendo essas novidades para o país, a Moonlion, né, fala dos canabinoides com CBN e com THC, mas pelo que eu entendi são broad spectrum. Eles são óleos que têm todos os canabinoides, mas eles acabam tendo não das mesmas proporções encontradas na natureza, mas eles acabam tendo uma concentração maior de THC e de CBN. O THC ele pode ser usado para dor, para síndrome de Tourette, para alguns tipos de insônia. Eu prefiro o CBD, mas tem casos que o THC ajuda mais, e embora ele seja considerado um ansiogênico, eu tenho muito paciente que se beneficiou de ansiedade. Opa, deu uma cortada aqui, que se beneficiou com o THC. Né? Já o CBN é uma fase mais tardia dos canabinoides, eles teriam a mesma indicação que a gente tem quando a gente está usando o THC, mas sem os efeitos psicoativos. Vamos voltar para cá. Minha mãe já falei oi. Dr. Pedro, boa noite. O que o senhor acha do trabalho do Dr. Raí Ribeiro? Está me perguntando o Bel G1 Copan. Olha, eu escuto falar bem do Lair Ribeiro. Conheço algumas pessoas que fizeram os cursos do Raí Ribeiro. Tenho um amigo, o Sérgio Cola Grande, que fala muito bem do Lair Ribeiro, mas particularmente eu não conheço. Não conheço a obra dele. Isso não quer dizer que eu estou falando nem a favor nem contra. Eu simplesmente não conheço, eu não me sinto confortável em dar uma opinião de algo que eu conheço muito superficialmente. Tá? Mas, a princípio, o Lair Ribeiro é um grande nome da medicina. A minha esposa do Renan. Hoje, como eu falei no início, né, uma dos homenageados do programa é o Dr. Renan Lapati, junto com o Dr. Sérgio Tadeu Fernandes, porque aqui nós estamos falando sobre os canabinoides na maturidade. Dr. Laerte, canabinoide full espectro e gestação, quais as indicações? Laerte, você vai encontrar trabalho falando de mães da Jamaica que usaram para evitar náuseas desde o primeiro trimestre da gestação. E você vai encontrar relatos de caso falando de sim de abstinência. Oi, Fá, minha esposa, beijo. De sim de abstinência de criança que acabou de nascer por mãe usuária de cannabis. Não tenho consenso, não conheço nenhuma história de efeito teratogênico também, mas a minha sugestão é você usar o menos de THC possível. Nesses casos, Laerte, pensa nos óleos broad spectrum sem THC. O senhor prefere full spectrum em todos os casos que receita canabinoides ou para diferentes patologias você pode passar compostos isolados? Exatamente, eu tenho muito tratamento de epilepsia refratária, Dravet, Lennox-Gastaut, que eu começo com CBD isolado e tenho bons resultados. Às vezes não é nem pela patologia. Eu tenho, por exemplo, atletas que fazem competições internacionais, ou pilotos de avião, motoristas de ônibus, que eu não me sinto confortável em passar um óleo full spectrum, mesmo com uma baixa concentração de THC. Tá? Eu prefiro passar
espectro ampliado ou isolado. Ana Douro Morim. Posso usar o CBD junto com os remédios da ansiedade e deprê? Queria fazer a transição gradualmente deles e ficar apenas com o CBD. Ana, primeira coisa, parar com os remédios é uma consequência, não é um objetivo, a não ser que você tenha algum motivo para isso, que você tenha uma alteração hepática, alguma coisa que você precise parar com a medicação. Caso contrário, não tem, porque se você não está bem, aí vale a pena você entrar com óleo de CBD e a gente vai tentar deixar você com menor quantidade de remédio possível. Mas pode ser que você fique com o melhor dos dois mundos, que você continue tomando as medicações alopáticas mais o CBD. Mas concordo com você, é um objetivo plausível e seria muito agradável se você pudesse parar com todas as medicações e ficar só com CBD. É possível sim. Maria Rocha 2020, boa noite. Kleber Correia. Eu estava no lançamento do Repense, lá no CIV, quando o senhor participou. Foi sensacional aquele dia. Muito obrigado, doutor Pedro. Isso mesmo, Kleber. Então eu guardei aquele filme, a história do Ricardo. Foi realmente, Kleber, o Kleber está falando aí, foi um evento muito bacana que teve lá no CIV. Né? A Patrícia, que também é uma colunista do Sechá, que promoveu lá, a Patrícia Vilela, e foi muito interessante. Estava o Dr. Cid, que é um oncologista do Centro de Combate ao Câncer, tivemos uma presença da Margarete, da Pepe, mas nem foi com a Pepe, ela foi com a Margarete do filme, do Legal, foi bacana mesmo. Observatório Veterinário, já falei oi para Fabiana. Obrigado pela homenagem. Imagina, você sabe, inclusive a Fabiana está tentando falar com você a respeito lá para te dar notícia do primo dela, né? A mim de Gaspari, né? Ela é a oncologista, né, que a gente tem próximo da gente. Obrigado pela tua presença aqui hoje. Laerte, muito obrigado. Imagina, Laerte, abração. Não tem mais perguntas aqui. Vamos para as perguntas enviadas. Segunda pergunta. Meu nome é Geraldo, sou de Arcos, Minas Gerais. Gostaria de algumas informações. É possível? Minha está fazendo uso, ele coloca uma marca de um óleo 6.000 mg, 100 ml, 12 ml ao dia, portanto 4 frascos ao mês. Entramos na justiça. Você conhece algum produto com essa concentração e um preço mais acessível? Geraldo, apesar de muitas vezes os óleos eles terem as mesmas concentrações, às vezes até a forma de extração que muda, você já tem uma resposta diferente. Tá? Teria que ver caso a caso, mas o problema que você passa, Geraldo, é um problema muito sério, que é um problema de acesso. Né? Eu não estou nem discutindo a indicação do óleo deve ser da sua esposa, nem a quantidade que ela está tomando, mas do acesso que você está tendo. Isso a gente precisa tá mudando. Né? Então, cobre do seu deputado que, por favor, ele faça aí, assine a Frente Parlamentar da Cannabis, ou que seja aprovado a PL 399/2015 para a gente regulamentar o plantio por pessoas jurídicas para fins medicinais e estudo de agronegócio. Vamos voltar para ver se a gente tem mais alguma pergunta. Doutora Cíntia, Pedro, fala um pouco da ação da cannabis medicinal nos tremores essenciais. Bem, Mari da tua mania lá de Mauá, roupas e acessórios. Beijão, Mari, obrigado por todo esse carinho. Doutora Cíntia, vamos lá. Falar um pouco dos tremores essenciais. O tremor essencial, ele não é um tremor de repouso, ele é um tremor que ele muitas vezes acontece na adolescência e na maioria das vezes desaparece, mas em alguns casos não. Né? Em alguns casos, ele pode ser acompanhar até, né, a maturidade e se tornar pior. Né? Às vezes você precisa até operar, né? A mesma cirurgia que eu faço para Parkinson também tem indicação para o tremor essencial. E o tremor essencial, ele também tem uma boa resposta com tratamento com canabinoides. Como ele não tem outros comemorativos que o Parkinson tem, por exemplo, a rigidez, então o tratamento muitas vezes é mais fácil da gente estar
acertando a dose. Mas é uma indicação muito importante para os tremores essenciais a utilização de canabinoides. Letícia da Rocha. Olá, sou geriatra, já prescrevo cannabis. Minha dificuldade com as doses para tratamento das síndromes demenciais. Você poderia falar sobre isso? Claro, perfeitamente. Então, Letícia, assim, vamos pensar que a gente tem dois grupos de sintomas. A gente tem os sintomas comportamentais e os sintomas cognitivos. Então, assim, primeiro a gente tem que estabelecer o que a gente está tratando. A gente vai tratar cognição ou comportamento. Muitas vezes a gente fica com um certo receio de usar óleos com THC no idoso, com risco de queda, achando que ele vai ficar mais letárgico, mas normalmente acontece o contrário. No idoso, o THC deixa ele mais atento. Então ele começa a prestar um pouco mais atenção nas coisas. Às vezes, com a utilização do CBD junto com o THC, o que a gente consegue? A gente consegue que ele retenha um pouco da memória. Ele reaprende algumas coisas. Então, isso não quer dizer que ele vai lembrar de coisas do passado, por exemplo, no caso do Alzheimer. Mas tudo aquilo que for da rotina dele, talvez ele consiga, através da repetição, ele consiga segurar aquele conhecimento e conseguir ter uma independência maior. Por outro lado, tem pacientes que o THC deixa super agitados. Se você tem uma certa dificuldade, o ideal é você fazer um teste farmacogenético. Tá? Um teste que faz um swab e vai te falar se esse paciente metaboliza rápido o THC, se ele metaboliza lento o CBD. Lembrando que esses dois canabinoides competem pelo mesmo receptor. Então, muitas vezes que eu tenho essa dificuldade de acertar a dose, isso não é uma dificuldade só sua, eu utilizo desses testes farmacogenéticos. Tá? E já o CBD não, o CBD a gente pode, no idoso, usar sem medo. E sempre fique atento ao uso concomitante de benzodiazepínicos, principalmente o lorazepam. Espero que eu tenha ajudado, Letícia. Produtos à base de cannabis, pode ser dado ao idoso? Boa pergunta, mãe. Já não é à toa que você fala que a fruta não cai longe do pé. Tanto pode quanto deve. Né? Os canabinoides, né? Eu sou da opinião que já que tem flúor na pasta de dente, que a gente joga nano CBD na caixa d'água. Então, para o idoso, ele é muito útil. Eu não estou nem falando ainda desse monte de artigos que estão saindo, referindo a melhora de uma coisa ou outra. Mas estou falando na necessidade de você azeitar, de você reforçar um sistema que você já tem e que ao longo do tempo, como todas os outros sistemas do organismo, você tem um desgaste natural da peça. Então você está cuidando do seu sistema endocannabinoide, você está cuidando assim, de uma parte importante da sua vida, mas é por isso que você toma ele, tá? Não é porque você é idosa não, é porque eu quero te ver bem. Patrícia Boscato, boa noite. Gilvan, boa noite. Não conseguimos ainda conversar na segunda-feira, ainda mais agora que voltou às cirurgias. Landislau, boa noite. Landislau Porto, né? Tô aguardando aqui, tô louco para fazer uma live com ele. Landislau, advogado da PEP, que há pouco tempo atrás aí passou por um sufoco, foram confundidos aí com uma plantação para uso adulto, mas Landislau, grande nome, grande parceiro, grande amigo, obrigado aí pela audiência. Evandro da Cristal Shop, boa noite Evandro, um abraço. Dedê, sou médico, mas nunca prescrevi antes. Pode passar algumas dicas sobre a parte burocrática e os primeiros passos? Olha, já foi mais difícil. Hoje, tá, uma receita para você comprar na farmácia, né, já tem produtos da farmácia alopática, né, nessa farmácia que a gente tem aqui na rua, temos dois produtos. Um chamado Mevatil, né, o Mevatil ele é igualzinho o Sativex, ele é um remédio, um spray, né, para sintomas de esclerose múltipla, principalmente para espasmos. Esse, como ele tem THC, até mais THC do que CBD, ele é vendido com a receita amarela do tipo A.
Temos o canabidiol isolado, que é comercializado pela Prate Dona Dulce, tem 20, 50 e 200 miligramas por ml, e esse é com a receita do tipo B, né, aquela receita azul. Já as medicações importadas, você pode usar receita simples. Para a farmácia é só levar receita. Para o importado precisa o paciente fazer um cadastrinho no portal do governo, que não é difícil, e a maioria hoje das importadoras, inclusive, prestam um serviço de acolhimento para auxiliar os pacientes nesse momento. E os óleos de associação, que aí é uma receita simples, mais um relatório indicando o uso para aquela patologia. São as 3 formas legais que a gente tem. Essa é a parte burocrática, mas é facinho. Se eu não me engano, no Sechá a gente tem um passo a passo. Se não tiver, entendeu? Fica aí a dica, a gente vai estar providenciando isso. Vamos lá. Boa noite, meu amigo Gilvan. Tomo Gardenal 100mg. Caso eu consiga o CBD, como devo fazer a mudança para não ter a crise? Gilvan, é assim. A gente só para a medicação se tiver tendo algum problema. Então, você tem uma letargia para acordar de manhã, teu fígado está apresentando sinais de que ele está saturado com essa medicação, é o motivo para a gente estar modificando, ou crises não controladas. Se a crise está controlada, a gente pensa 2 vezes antes de fazer essa transição. Primeiro a gente faz um eletrocefalograma, a gente vê que você está normal, faz uma dosagem sérica do fenobarbital e depois vai tirando aos pouquinhos o remédio, aumentando as gotas do canabidiol e fazendo alguns eletros no caminho para a gente ver se começa a ter algum escape. Tem risco de você ter crise convulsiva nesse período, como em qualquer mudança de antiepilético. Tá bom? Mas, Gilvan, a gente vai conversar lá. Não esquenta a cabeça não, que eu não esqueci. Doutora Cíntia, Pedro, pode acontecer de estar ministrando uma certa dose de cannabis e o paciente vir respondendo bem e depois de um tempo nos procurar relatando pior, e por quê? Os canabinoides, eles têm um efeito chamado efeito sino ou efeito de um invertido. Então vocês imaginem assim, que o eixo X, tá, é o eixo da dose. Tá? Então você tem aqui 0, menor dose, maior dose. Já o eixo Y é o eixo dos efeitos terapêuticos. Então sem efeito terapêutico, muito efeito terapêutico. Aí você imagina você colocando um U ou um sino aí. O que isso quer nos dizer? Que nem sempre a maior dosagem você tem o melhor efeito terapêutico. Então, quando você acelera muito no tratamento, você pode passar esse ponto ideal. E quando você fica muito tempo mantendo esse mesmo perfil, dependendo da doença que você está tratando, você começa a ter um declínio. Então, a dose ela precisa ser sempre ajustada. Né? Isso você observa, se você conhecer algum usuário, né, alguma pessoa que faz o uso adulto, né, social da cannabis, você vai observar que eles falam a mesma coisa, que quando eles estão usando de forma contínua, parece que está fazendo menos efeito. E quando ficam um tempo sem utilizar, parece que o efeito está maior. Isso é uma propriedade da droga, não é da via de administração. Passear Bradutra. Boa noite. Poderia falar um pouco sobre o uso concomitante com benzodiazepínico? Nossa, o benzodiazepínico é um terror, né? Benzodiazepínico, ele devia ser assim, você pode tomar no máximo por 2 meses e só. Bem, você tem uma interação medicamentosa com os benzodiazepínicos, então, principalmente o lorazepam, que de uma vida longa maior, então aumenta o risco de crise. De quedas noturnas, então eu tenho muita cautela para usar. Pode. Eu distancio o canabinoide dos benzodiazepínicos, tento dar uma diminuída no benzodiazepínico assim que possível, eu começo com tudo, retorno precoce, isso no idoso, e diminuo o benzodiazepínico. No paciente adulto jovem, aí eu já diminuo muitas vezes até antes de começar com o canabidiol, tentando apresentações de benzodiazepínicos com vidas menores e cada vez com doses mais fracionadas. Pode marcar, Lanzal falando. Mãe, idosa é quem tem idade. Então, a partir do momento que você adquire idade, você é uma idosa, você não é velha. Eu sou idoso, tá? Mas o que eu falo
lá em casa sempre, que a opção seria pior. Né? Morrer jovem é pior. Né? Então, quando alguém fala, nossa, como você está velho, isso para mim me dá assim, uma felicidade tão grande, embora eu não seja velho, eu sou idoso. Pamela entrou, boa noite, Pamela. Verinha Santigocia. Doc, saludos, Argentina, sou médico veterinário, tenho cabinoides, fenobarbital. Há interações farmacológicas? Todos eles são metabolizados pelo citocromo P450, então existe uma interação medicamentosa. Muitas vezes eles aumentam o tempo de meia-vida de alguns antiepiléticos e normalmente eles podem até inclusive diminuir a meia-vida dos canabinoides. Por isso que dependendo a quantidade que ele toma de antiepiléticos, a gente tem que usar os óleos 3 vezes ao dia em indústria por conta dessa diminuição. Existe aí uma lenda, um número cabalístico que a gente tem que diminuir, dar uma distância de 1 a 2 horas entre a medicação alopática e a medicação o óleo com cannabis. Eu costumo fazer isso, mas eu nunca li em lugar nenhum do porquê que eu faço isso, tá? Mas obrigado pela audiência, viu? Fico feliz aí que o Seixá, entendeu? Chegou terras argentinas. Que bacana. Doutor, obrigado, já ajudou muito. Que bom, viu? Se não ajudou, pergunta de novo. Às vezes não entendi direito. Né? Fazer live assim, de pergunta e resposta ao vivo dá um pouco assim de medo. A gente nunca sabe o que está vindo, como é que a gente vai responder. Então, se eu não atingir aquilo que você estava procurando, me pergunte de novo. Agora, meu pai perguntando: a cannabis causa dependência? Pode ser misturado com outro remédio? O THC pode causar dependência. Isso não quer dizer que ele não tenha propriedades farmacêuticas, mas ele pode causar dependência. Assim como um monte de remédio antidepressivo, benzodiazepínicos também causam muito mais dependências do que o THC, mas existe esse risco, por isso que a gente usa o THC com cautela. E ele pode sim ser usado com a maioria dos remédios. Né? O problema dos canabinoides, quando eles têm alguma contraindicação, não é o canabinoide, muitas vezes é o veículo. Ter alergia a canabinoides é a mesma coisa que a pessoa ter uma alergia a corticoide. É muito difícil, porque a gente produz essas moléculas de forma endógena. O Giovan já se cadastrou na Brace. Simone de Carlo Trassati. Com essa pandemia, os idosos tendem a ficar muito ansiosos. Podemos receitar CBD? Somente ou full? Qual a quantidade? Simone, eu colocaria CBD na caixa d'água. Teoricamente, CBD é ansiolítico, THC é ansiogênico. Por N motivos, eu acho que existe um viés de confusão aí. Eu uso THC em alguns pacientes com ansiedade e não é isso que eu observo. Mas o mais importante é que assim, o receptor ele prefere 100 vezes mais o THC do que o CBD. Então, se a gente está usando um óleo com menos de 1% de concentração, teoricamente você não teria os efeitos psicoativos e você poderia usar com total segurança. Porém, não é uma regra, porque você tem o seu sistema endocannabinoide. Então, se eu metabolizo muito rápido o CBD e metabolizo muito lento o THC, mesmo com soluções com menos de 1%, eu posso ter alguns efeitos colaterais. Então, as opções são: ou começa com o isolado e depois a gente passa para o full, ou a gente usa já de cara o broad spectrum, que é o espectro ampliado sem THC. Mas se for alguma coisa que a gente precise do THC e mesmo assim ficar alguma dúvida, teste farmacogenético. Cabla Muniz. Minha mãe está com suspeita de Alzheimer. Como devo proceder para conseguir esse tratamento? Primeira coisa é a gente descobrir se tua mãe tem Alzheimer ou se tem alguma outra doença, porque isso pode mudar. Mas a primeira coisa, cá, é procurar um médico. Né? Porque a gente só consegue ter acesso ao produto se a gente tiver prescrição médica. Além de falar que é muito importante, né, você ter um médico que esteja acompanhando, né, porque com certeza, se for Alzheimer, vamos torcer para que não seja, mas se for Alzheimer é uma doença evolutiva. Então a gente vai precisar fazer ajustes no decorrer da terapêutica. Imagina, Gilvan, é isso, não precisa agradecer não.
Pedro, tem um paciente, doutora Cíntia, que tomava metilpredilina e gostaria de tirar. Ela toma 2 por dia e quer tirar. Estar tomando já cannabis está relatando melhoras. Como proceder? Por que ela toma metilpredilina? Ela toma só um minutinho, doutora Cíntia. Oi, Enzo. Beijo. Oi, Bernardo. Beijo. São meus filhos. Se eu não responder na hora que eles estão mandando, entendeu? Eu não entro em casa, viram uma cara pra mim, deixam meu videogame, o controle sem descarregado do PS, é uma desgraça. Mas, doutora Cíntia, depende do porquê que eles tomam metilpredilina. É para dormir, é para dor ou é para depressão? Porque isso muda a forma como a gente vai fazer. Mas se está tendo uma melhora, vamos reduzindo isso aos poucos. Né? Imagino que seja 2 metilpredilinas de 25. Precisa conversar com o médico que está prescrevendo se a gente pode estar reduzindo para 1 comprimido e meio ou se não até 1 comprimido. Oiê, oi pai, já falei. Flávio, tô viciado. Mirinha 73. Parei o oxalato de escitalopram em junho de 2020. Estava ótima só com óleo. Mês passado, do nada, tive uma crise e fui ao PS. Já fazia 1 ano do uso do óleo. Normal? Voltei a usar oxalato de escitalopram de manhã. Sim, é normal. Não é que é normal. Da mesma forma que você tem recaídas com a medicação alopática, você vai ter recaídas com o óleo. Provavelmente o que está desencadeando essa crise ainda não está bem resolvida. Minha sugestão: volta com o escitalopram, continua o óleo, daqui a pouco você vai conseguir fazer essa transição, mas tenta fazer uma terapia. Tratar a causa dessas crises. Porque pode ser que você fale assim, do nada, não foi nenhum evento que aconteceu que tenha te desencadeado. Mas provavelmente alguma coisa tem. E eu estou te falando isso porque eu acho que o mundo precisa fazer terapia. Né? Minha esposa fala isso, né? Ela fala que terapia quase que devia ser matéria obrigatória. E depois de alguns anos eu tenho que concordar com ela. O mundo precisa realmente de terapia e nós temos aí nossos colegas psicólogos aí para nos auxiliar nisso. Já falei oi pro Bernardo, já falei oi pro Denson. Bela explicação. Estou te prestigiando, amigo. O Renan, usando aí seu lírico feminino. Obrigado, Renan. Hoje o programa, embora a gente tenha falado muito pouco sobre o idoso, né, o programa, né, é sobre idoso, o programa sobre maturidade. E o Renan é neurocirurgião, né, trabalhamos na mesma equipe e ele é meu colega mais maduro que eu tenho. Por isso que eu falei que quero em homenagem a ele. Então, doutora Cíntia, tira meio comprimido, tá bom? Agora eu já sei quem que é. Já levei no clínico geral, geriatra, psiquiatra, ninguém conseguiu diagnosticar. Qual a especialidade que eu devo gerar? Eu acho que o problema assim, não é a especialidade, eu acho que o problema está sendo o médico que você está procurando. Né? Então eu vou te dar uma dica, tá? Procura um psicólogo para fazer um exame chamado neuropsicológico. Ele é feito por psicólogos. Isso vai te dar uma luz de qual especialidade você precisa tá procurando. Seria indicado a Giovana Victoriana, estaria indicado para pacientes com mal de Parkinson. Giovana, que saudades, quanto tempo que eu não te vejo. Sim, Giovana, super indicado para pacientes com Parkinson, né? Mas depende muito o tipo de Parkinson, tá? O Parkinson clássico, ele funciona muito bem. Já o Parkinson rígido acinético, aquele Parkinson que não tem tanto tremor, que é mais rigidez, esse daí a resposta é um pouco diferente. Mas esse tipo de Parkinson também responde mal à terapia com levodopa, também responde mal à cirurgia. Giovana, mas vamos conversar, porque eu preciso de receita, relatório. Exatamente, Giovana, se Deus quiser, segunda-feira a gente volta a operar. Nos encontraremos e fazemos isso. 2509, quase, se fosse 2709, era o mesmo dia que eu. Não sei se você já falou, porque cheguei agora. Qual a dose, por favor, inicial para começar? Dormir. Não existe uma fórmula mágica. A maioria das pessoas que eu trato dorme muito melhor com CBD do que com THC. Tá? Mas eu tenho pacientes que tem uma resposta melhor com THC. Depende se o problema é você começar a dormir,
é você acordar no meio da noite. Então não existe uma fórmula mágica para todos os distúrbios de sono, tá? Sugiro, passa com o médico que ele vai saber te orientar direitinho qual espectro que você tem que usar e qual dose que a gente vai tá começando. Roberta Borghetti, um beijo, Roberta, saudades. Gianluca, grande advogado aí, se especializando aí desde o início da faculdade na área de cannabis e sua legislação. Entendeu, Gianluca? Obrigado, Gianluca, aí acompanhando aí. Entendeu? Logo, logo a gente vai ter o Landislau Porto aqui numa live, vai ser muito bacana para você, Jean. Mirinha, correto, obrigado, doutor. Espero que eu tenha te ajudado, viu? Assim, falando assim é tão difícil, mas espero que tenha ajudado. Gabriela Bonomi, boa noite, Gabi. Sandro Gil. Tomontara 750, Carba 200 e Clobazam 10. Comecei a tomar 6 gotas de CBD. Tem algum problema nessa mistura? Teoricamente não, Sandro. Se for CBD isolado. Se for THC, na dúvida, entendeu? Vamos usar não vou dizer um dito popular, mas vamos usar de um consenso. Espaça de 1 a 2 horas a medicação alopática. O clobazam também, o azepênico, você deve tomar à noite, tá? Mas se tomar de dia também, fique atento com riscos de queda e sonolência. É que depende da concentração, né? 6 gotas de quanto? Né? Que às vezes você pode estar aumentando aí um pouco a minha vida da carba. A carba você toma de 8, de 12. Durmo mais acordo, depois de 4, 5 horas e não consigo dormir mais. Aí eu acho que eu entraria com meio a meio, 1 e 1, CBD e THC. Viu, Rê? Giovana, saudade de todos, beijo, apareça. Minha 63, mamãe tem Parkinson, e com a graça de Deus o óleo foi a salvação para a rigidez e efeitos colaterais do Prolol. Poxa, que bacana, viu? Para quem estava perguntando aí, Giovana, você perguntou se funcionava para Parkinson, né? Olha aí, a Mirninha te respondendo aí. Obrigado, Mirninha, por compartilhar com a gente. Digão, Rodrigo, meu amigo top, saudades, Rodrigo. Com essa pandemia a gente não vê mais ninguém, né? Não vejo a hora que passe tudo isso, que a gente possa tá todos se encontrando. Boa noite, Monique. Pedro, para pessoas com toque e compulsão, cannabis pode ajudar? E muito, entendeu? Mas isso não quer dizer que ela precisa parar com a medicação alopática, principalmente os óleos ricos em CBD. Tânia Polo Jaume, qual a diferença de CBD para THC? Todas. Tirando o fato que eles estão na mesma planta, entendeu? É completamente diferente, eles competem entre si, mas vamos colocar que a principal diferença entre eles, o CBD não é psicoativo, não vai te trazer nenhuma alteração psicossocial, não é psicoativo, né? Já o THC é. Lembrando que o café também é psicoativo, tá, gente? Mas a diferença são várias, viu? Difícil estar lá, Tânia, mas essa eu acho que é mais importante nesse momento. Boa noite, qual a indicação para Alzheimer? Beijos e obrigado por sanar nossas dúvidas. Imagina, Fran Fonseca, a indicação para Alzheimer é tanto para a parte cognitiva quanto para a parte comportamental. O que vai mudar é a quantidade de canabinoides que a gente vai colocar, se é mais CBD ou se é mais THC. Mas para esses dois grupos, funciona muito bem e independe da fase do Alzheimer que a pessoa se encontra, você pode estar utilizando. A mesma coisa como o Parkinson. Né? O que muda é, quanto mais precoce você usar, os efeitos neuroprotetores do canabinoides vão fazer com que a doença evolua de uma forma muito mais lenta. Então, se você começar numa fase mais tardia, você tem menos coisa para perder, porque você já perdeu muito. Mas não existe uma indicação. Arthur, existe proporção de flor azeite para fazer em casa? Arthur, não. Não, porque você precisa saber que tipo de flor que você está usando e para que você está usando. Então, só um exemplo, tá? Se você fizer um óleo artesanal com uma planta rica em THC, tá? Uma planta sativa, e você for dar para tratamento de insônia, ou para um autista, por exemplo, hiperativo, ele vai virar cambalhota para trás. Então, a questão da dose, a gente precisa saber para que nós estamos tratando. Depois que você faz a extração do óleo, é preciso testar, tem que testar esse óleo para a gente saber quanto que tem, porque senão você não pode considerar como um tratamento médico. Você está indo em tentativa e erro.
Tá bom, Arthur? Roberta Borghetti, existe uma estimativa de tempo para a transição entre um remédio antidepressivo para o CBD? Roberta, não. O que acontece é assim, tá? Então o paciente está lá tomando seu remédio antidepressivo, mas por algum motivo ele não está legal. Ou tem algum efeito colateral, ou ele não está tendo uma resposta adequada ao tratamento. Aí você entra com o CBD. Você entrou com o CBD, quando ele começar a ter uma melhora é que você começa a diminuir os alopáticos. Mas no começo é tudo, senão você perde o parâmetro de comparação. E aí vai depender do sistema endocannabinoide de cada um para ter essa velocidade. Tá? Mas o importante não é a velocidade da transição. O importante é o paciente ele estar confortável, que a transição acontece de uma forma mais natural. Obrigada. Renan. Toque no espectro de tiques nervosos e Tourette. Bons resultados? Renan, cara, que pergunta difícil que você me fez. Sim, tem bons resultados, mas com THC. E THC assim, com altas concentrações. E aí você fala de Tourette, que normalmente acontece geralmente em adolescentes, né, adultos jovens. Então você vai entrar já com adolescente, você vai entrar com THC. Quando a gente tinha uma medicação chamada Orap, eu não sei se você tem paciente que tem Tourette que tomava Orap, depois que o Orap foi descontinuado, foi uma desgraça, né? Para quem não sabe, Tourette, aquela propaganda daquele chocolate Twix, caramelo, biscoito, chocolate, imagine aquilo ali é o Tourette, só que a pessoa não fala caramelo, chocolate e caramelo, ela fala palavras desagradáveis que ela não gostaria de ter falado. E é a doença que mais causa bullying no mundo. Tem até uma associação anti-bullying da síndrome de Tourette. Então, Renan, o que eu faço? Eu compartilho com a família os riscos do THC na infância ou na adolescência. Faço um teste genético. E às vezes eu faço até uma declaração de consentimento informado dizendo, eu compartilho a responsabilidade. Mas, cara, muito bons resultados. Tá? Arthur, muito obrigado. Imagina, Arthur. Solange, estou tendo muita ansiedade há algumas semanas. Qual o caminho para me tratar com CBD? Tenho tomado alprazolam e não dá conta. Solange, assim, eu não gosto de benzodiazepínico. Eu acho que ele te coloca uma camisa de força emocional. Eu acho que benzodiazepínico não trata, é para um momento de emergência. Solange, procura um médico. A gente tem aqui no Seixal uma relação de médicos e odontólogos, né? E você vai encontrar um próximo aí da sua cidade que atenda por telemedicina e você vai tratar de uma forma eficiente para você depois ficar livre disso e acabar com esse alprazolam. Jane Marcelos, para epilepsias com crises tônico-clônicas e paradas comportamentais, é indicado? Tem boa resposta? Tem. Precisa acertar a dose, mas tem. Para dor, qual seria melhor? CBD mais CBG ou CBD mais THC? Flor de Maio, é assim. São coisas diferentes. Por exemplo, o THC, ele faz uma dissociação de dor e sofrimento que nem o CBD nem o CBG fazem. Então, dependendo o componente emocional da dor, né, eu estou escrevendo um capítulo de um livro sobre dor, para a Academia Brasileira de Neurocirurgia. Tá muito bacana. Então eu tenho revisado assim, toda a literatura, não é sobre cannabis, é sobre tudo. Então o sofrimento e a dor, eles sempre foram vistos como indissolúveis, como se eles estivessem muito próximos. Então o THC, ele consegue separar, ele consegue dissociar, assim como os neurolépticos. Você faz a dissociação. Já o CBD, você melhora a ansiedade. Os dois são analgésicos. Então depende, né, o tipo de dor, há quanto tempo tem dor, né, aspectos familiares e emocionais. Então, por exemplo, uma pessoa oriental, um japonês, quando a gente fala para ele falar o número de dor que ele está sentindo, de 0 a 10, a gente sabe que ele está subjugando o valor. Né? Já se você pega uma mãe italiana, uma mãe judia perto dos filhos, esse número aumenta muito. Então até isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher o tipo de espectro de canabinoides.
Edivan Fernandes. Tenho epilepsia refratária há mais de 40 anos. Já tomei vários remédios, fiz 4 cirurgias na cabeça e uso VNS, mas não adianta. Comecei a usar CBD meio e não adiantou. Posso CBD junto THC? Edivan? Sim, mas só faltou porque assim, o VNS, tá, é uma cirurgia que a gente implanta um estimulador em cima do nervo vago. Aí, Edivan, a gente precisaria saber se com o IMA você para as crises, que tipo de crise que você fez e que tipo, essas 4 cirurgias que você fez foi o quê? Calosotomia, amidalé, retirada de amígdala, o que você fez de cirurgia? DBS, amidalectomia, eu vou conseguir falar isso agora nunca. Mas respondi isso assim, pode ser usado, mas sugiro que você procure um neurocirurgião que prescreva cannabis para ele saber, né, conciliar todas as terapêuticas que você fez. No site do Sechá, a gente tem uma relação de médicos e especialidades lá, tá? Dá uma consultada lá que você vai encontrar alguém aí próximo de você para te dar a sua orientação. Gislene, boa noite. Tem algum estudo de uso em doença de Huntington? Estudo multicêntrico randomizado com N grandes? Não tem. Pelo menos não que eu conheça. Tem relatos de caso, séries pequenas? Tem. Tem resposta? Tem. Tem por conta de uma coisa chamada receptor CB2 e doenças autoimunes. Então, assim, eu uso, tá? Vou procurar sim, muito obrigado. Solange, um abraço. Jane, obrigada, imagina. Saludos de Punta del Este. Hoje nós estamos internacional, Argentina, agora Uruguai. Poxa, que bom, obrigado por você estar aí. Edivan, obrigado. Obrigado você aí pela audiência. A gente tem mais uns 15 minutos, estamos sem perguntas aqui. Vamos voltar para as perguntas que foram enviadas para o site. Agora aqui, prefixo 62. Qual o melhor tratamento contra epilepsia refratária? Tenho epilepsia refratária que começou aos 11 anos, hoje tenho 52. Já passei por 4 cirurgias na cabeça para retirar veias que não deveriam ter nascido. Infelizmente as crises e as ausências não sumiram. Coloquei o VNS. Edivan, será que é você? Né? Você é de prefixo 62, se não estou lendo a tua pergunta. E aí já me fala uma coisa que é o seguinte, você deve ter tido uma MAVE, então a cirurgia foi para a MAVE. A MAVE que provocava a cirurgia e que depois a MAVE provocava epilepsia e você deve ter operado da MAVE e a própria cirurgia de correção da MAVE está fazendo com que você tenha crises convulsivas. Será que é isso, Edivan? Se for você, se não, um caso bem parecido. Flor de Maio. Mas a pergunta, o CBD ajuda em crianças com TDAH impulsiva? Para impulsividade o CBD ajuda. Para TDAH eu prefiro o THC. Gilvan, Deus abençoe seus passos nessa caminhada, espero que seja a nossa caminhada, Gilvan. BA, pegorar o Bruno aí do PSEC, né, dando aí audiência, aparecendo aí no final da live, mas sempre presente, isso é que importa, né, Brunão? Tá sempre aí. Vamos voltar aqui para as perguntas encaminhadas. Acabei de assistir a live do Dr. Pedro e Luísa Janga. Sou dentista e gostaria de saber o que é preciso para ser prescritora. Eu não sei se você está atendendo, Silvana, mas aí a gente tem, né, a doutora Cíntia que está nos acompanhando aí, entendeu? Que pode orientar melhor. Eu acredito que precisa apenas uma prescrição. A doutora Cíntia, ela atende aqui com a gente na clínica, prescreveu para um paciente e não teve problema nenhum. Eu acho que o que precisa é você ter conhecimento para isso. Tanto veterinário, quanto dentista, quanto médico, todos nós tivemos farmacologia, todos nós temos prescrição em receituário branco controlado, azul, amarelo. Eu não vejo por que teria essa divisão. Eu acho que todos nós, entendeu, temos aí o poder da prescrição. E não estamos falando de dentista fazer harmonização facial, alguns conflitos que nós temos
entre as nossas especialidades. Não é isso, entendeu? Eu acho que é um direito adquirido, entendeu? Desses 3 profissionais que tiveram farmacologia, né? Vamos voltar aqui para o Instagram, vamos ver. Flor de super crítico. Brunão, não perca, obrigado pela audiência. Gislene, obrigado, doutor. Espero que eu tenha respondido o que você está perguntando. Patrícia Boscato. Doutor Pedro, o THC piora o opositor. Precisamos dele para controlar o TDAH. O que fazer? Às vezes aumentar a dose, vejo que piora. Bem, a Patrícia Boscato é mãe de uma paciente minha que eu adoro, a Isadora. E a Isadora, ela tem espectro autista, ela tem opositor e ela tem Down. Então vocês imaginem o quanto que é uma paciente querida e difícil de lidar. Então, Patrícia, o que a gente faz é assim. Quando a gente coloca o THC e você tem os efeitos colaterais, por exemplo, piorar o opositor, você aumenta o CBD. A questão é que você vai como se fosse equilibrando pratos, tá? A ideia é essa, que foi o que a gente fez com a Isadora. Acho que a Isadora agora deve estar com laranja, se eu não me engano, que é mais CBD, né? Mas é isso, tá? A gente vai aumentando, né? Eu acho que a Isadora, inclusive, ela está com o da Carmen, se eu não me engano. Então, qualquer coisa que precisa, a gente vai complementar com o THC, Patrícia. Mas é isso, é equilibrando os pratos. A Mari, da Atual Mania, gosto muito quando você faz a live assim de perguntas e respostas. Mari, toda primeira terça-feira do mês, né, a gente vai ter essa live. A Mari, entendeu, que embora ela me conhece desde que eu nasci, a gente foi colegas do berçário, né, por isso que ela me conhece desde que eu nasci, porque a Mari é uma jovem, né, diferente da minha mãe. Mas, Mari, beijo. Azul e Carmes. Então é isso, Patrícia. A gente usa o da Carmes, né, que é um óleo rico em CBD, e vai colocando um pouquinho de THC conforme a gente vai aumentando. A Gabriela Bonomi, muito bem explicativo, amo. Eu que te agradeço, Gabi. Giovana Vitoriana, esse GG, tenho até medo do que seja esse GG, né? Ela deve estar falando do meu tamanho, né? Na verdade não é GG, hoje o meu tamanho é GPC, né? A Mari está sofrendo com isso. Para quem não sabe, GPC é grande pra caramba. Quem dera eu ainda fosse GG, Gel. Mentira, boba. Eu sei, você viu lá o que aconteceu lá na loja, né? Eu só cabia no saquinho ali do botijão de gás. Vamos voltar aqui para as perguntas da live. Quer dizer, que mandaram aqui para o site. Boa tarde, me chamo Jaqueline e há mais de um ano tenho sofrido com tumor de hipófise, glândula mestre do cérebro, ela aumentou. Tenho lido sobre os efeitos positivos na diminuição do tumor e gostaria de pedir ajuda. Jaque, é o seguinte, deixa eu voltar para cá. Olha, não sei nem como te falar isso, mas tumor de hipófise, se ele está crescendo, a primeira pergunta é, ele é secretivo ou não? Se ele for secretivo, você vai tomar o remédio e você vai melhorar. Tá? Você pode tomar a cannabis para melhorar os efeitos colaterais que a carbegolina, que é o Palordel, vai te causar. Que é um remédio que reduz o tumor porque ele controla os hormônios, né? E isso daí vai te ajudar. Agora, se for um tumor não secretante, eu acho que tem que operar. Eu acho que aí não tem olhinho que ajude. E se você leu em algum lugar que isso ajuda, beleza, eu acho que vale a pena você tentar, mas não abandone seu neurocirurgião, faça as ressonâncias de hipófise de controle, e se apesar do óleo ele aumentar, por favor, não pense em não operar, tá? Para ansiedade, qual é melhor, CBD ou THC? Brunão, depende. Na literatura, o CBD ele é ansiolítico e o THC é ansiogênico. Mas eu conheço várias pessoas que com a utilização do THC conseguem tratar melhor a ansiedade ou não. Na minha opinião, tem um viés de confusão. Eu normalmente uso óleo full spectrum, prioritário CBD, com todos os canabinoides da planta, mas que tenha também um pouco
de THC. Obrigado, Mari, viu da sua loja essa camisa, por isso que ela é bonita, assim como tudo que tem lá. Alguma indicação para tumor desmoide? Juliana Ribas. Juliana, assim, que tipo de indicação? Porque quando você recebe o diagnóstico que você tem um tumor, por mais que te falem que é um tumor benigno, muitas vezes no lugar maligno, muitas vezes a pessoa não recebe o diagnóstico, parece que ela recebeu uma sentença. Isso causa um transtorno de afetividade, de ansiedade, muitas vezes de depressão, que deve ser tratado. Não está relacionado ao tumor, à fisiopatologia do tumor. Está relacionado com a sua história de vida. Então, eu acho que tem indicação, porque vai te ajudar em vários motivos. Agora, vai te ajudar no cisto dermoide, que é um problema mecânico? Eu acho que não. Tá? Então, estaria indicado para tratar a pessoa? Sim. Para tratar a doença, não. PETs, alguma coisa. Pacientes que já tomam óleo para ansiedade. Se tiver uma crise forte, aumenta a dose, você pode tomar uma dose sobressalente, mas converse com o seu médico antes, tá? Então, um exemplo, o cara que toma para ansiedade, toma 10 gotas 2 vezes ao dia, vai entrar numa crise de ansiedade, toma mais 10. Tem um trabalho, procurem depois, José Alexandre Cripa, da Universidade, da USP de Ribeirão Preto. Ele fez um trabalho meu fabuloso sobre fobias sociais e o uso de canabinoides. Então, eram pacientes que tinham algum tipo de fobia, que despertavam uma ansiedade, muitas vezes um pânico, que tomavam de 200 a 300 mg de canabidiol isolado 1 hora antes do evento. Deu super certo. Diogo Augusto Costa. Quais casos clínicos e de condições que não pode administrar cannabis? Gestantes, lactentes, AVC, hemorrágico e... Então, nós estamos falando do que? THC ou CBD? Porque todos esses que você falou, dá para você usar CBD, né? sem nenhum tipo de problema. É só você ajustar a dose. Agora, quanto ao THC, para que nós daríamos o THC para uma gestante? Então vamos imaginar assim, a pior coisa do mundo que pudesse acontecer é uma adolescente com síndrome de Tourette ficar grávida. Não usaria. Não usaria THC nem numa adolescente grávida com Tourette. Mas isso, Diogo, é uma conduta pessoal, tá? Pode ser aí que não é uma contraindicação absoluta. Existe uma parcimônia para a gente usar THC em crianças e adolescentes, e aí você coloca uma gestação junto, aí realmente eu não usaria. Continuamos sem perguntas aqui, vamos voltar para as perguntas encaminhadas. Gostaria de saber se o uso da cannabis intensifica a alergia, como rinite e sinusite. Ellen Bruna. Ellen, depende muito assim de como você está usando a cannabis. Se for uma cannabis de forma inalatória, se você está fazendo cigarrinhos, né, o próprio papel, a fumaça pode piorar a rinite, sinusite. Agora, se você está usando em óleo, eu acho pouco provável, muito pelo contrário, ele melhora por conta da ação em receptores CB2. Voltando para cá, nada, vamos voltar para as perguntas que foram encaminhadas. Mirinha, a tua pergunta está aqui, viu? Já respondi, né, a respeito aí, depois academia, não sei o que. Sempre cumpri o convênio, mas fui desligado da empresa. Estou em processo de advogados da Rede Reforma via pro bono, importação do meu salvo-conduto. Porém, necessitava de uma atualização de minha receita médica. Eu tenho todos os documentos. Vocês teriam algum modo de me ajudar? Temos sim, Marcos. No site do Sechá, a gente tem uma relação de vários médicos. Como funcionário da empresa, estou aguardando a parcela do seguro-desemprego. Marcos, procura uma associação. Tá? Você tem a Santa Cannabis, tem a Abracan, tem a APEP, tem a Cultive que teve autorização. Pode procurar essas associações, que muitas vezes ali a gente encontra o auxílio que você está procurando. Laís, ótima live, obrigado, Laís.
entendeu? Aí sempre fica aqui comigo até o final, muito obrigado. Patrícia, posso tentar o laranja e o da Carlos? O que o senhor acha? Passa no consultório, Patrícia, que a gente conversa. Amanhã eu tô lá. Marcelo, ótima live. Obrigado, Marcelo. F pensado, no Seixá tem a lista das associações também. Boa, Fernando. Fernando aqui, lembrando, né, que tem essa lista das associações também no Seixá. Então você pode estar ali consultando. Tenho certeza que você vai encontrar algo. Bem, 8 horas agora. Estamos terminando mais uma live do Seixá de perguntas e respostas. Era sobre a maturidade, acabamos falando pouco sobre a maturidade, mas o bom que a gente tem todas essas questões. Aí, a Mirinha 63, todas as lives do Pedro são muito esclarecedoras. Obrigado, Mirinha. Alex Lange, parabéns, sei que você casou há pouco tempo. Atleta Cannabis, obrigado sempre por compartilhar. Atleta Cannabis, eu que agradeço, né, sua presença aqui. Laerte, meu amigo, né, de vídeo consultório, tudo. Grande abraço, Laerte, Juliana. Gente, tchau, tchau. E não esqueçam, a live do Seixá estará no nosso IGTV, né, vai estar lá. Então vocês, por favor, tá, divulguem. Tá? Um abraço e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.